também recomendo muito, assim, sabe? Enfim, eu caminho com o Senhor. O Vinícius fez 13 anos, sexta-feira, e eu me converti, ele tinha menos de um mês. Eu já fiz umas 3 vezes cura e libertação. Aqui na igreja eu fiz, tem mais ou menos um ano, né? E foi diferente das outras vezes. Então, eu acho que de tempos em tempos é algo para nós fazermos, sabe? É um tempo de compartilhar um pouco do coração, um pouco da vida, um pouco das experiências. Para mim, todas as vezes é um tempo de renovação, né? Então, e todos nós precisamos de renovação. Não tem nenhum super crente aqui, não tem nenhum semideus, né? Então, todos nós precisamos, né? Nós, os pastores, né? Todos nós que estamos aqui precisamos de renovação do espírito, precisamos uns dos outros, porque é um tempo também que aquele que está ministrando também vai derramar algo sobre nós, né? Então, o reino de Deus é assim, é um fluxo, um rio, onde cada um tem uma fonte dentro de você para derramar essa fonte sobre aquele que está junto, e você também derramar aquilo que você carrega sobre o outro. E como esse rio que não para nunca de jorrar água, uma fonte inesgotável, o Senhor vai sempre nos ministrando, nos desenvolvendo, nos amadurecendo, e vamos crescendo, né? À medida, o reino de Deus, a partir do Evangelho, ele é um reino de glória em glória, ou seja, onde a gente vai de glória em glória, cada vez sendo aumentada a glória de Deus em nós, né? Não é como no passado, ou como Moisés, o apóstolo Paulo vai dizer, que a glória dele ia desvanecendo, ele precisou se cobrir com o véu para que as pessoas não vissem, né? Aquilo que estava acontecendo com ele, a glória de Deus que estava se esvaindo. Mas o reino de Deus em Jesus Cristo é um reino onde a glória vai cada vez mais aumentando. E ao invés de colocar o véu, nós vamos cada vez nos desnudando mais, sabe? Cada vez sendo mais transparente e deixando as pessoas nos conhecer cada vez mais. Amém? Vamos para a nossa palavra de hoje. E, enfim, Deus é muito bom, gente. A gente não combina as coisas, mas tudo aquilo que a gente está fazendo aqui está relacionado ao mesmo contexto. Aquilo que o David estava ministrando, o Marcelo compartilhando, que a Lisa veio compartilhar aqui agora também. Enfim, é lindo ver o que o Espírito Santo faz em nosso meio e como que ele vai se movendo e agindo. Então, sempre me alegro e sou sempre surpreendido por isso, porque ele sempre nos surpreende e vê e fala, não é você, sou eu. Aí eu descanso mais, é sempre melhor quando é ele. Amém? Vamos ler em Filipenses 4, a partir do verso 4 nós vamos ler, inclusive está no meio aqui, aquilo que é um dos versículos-chave aqui da nossa comunidade, né? Então, o livro de Filipenses é a carta aos Filipenses, é uma carta para você se derramar aí e ter um pouco do que é a igreja essência, inclusive, assim, porque isso carrega muito do nosso DNA como comunidade. Filipenses 4, nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 13. Já que estava cantando a música ali de Filipenses 4:4, né? E é isso aí. Essa tem uma música bem legal de criança, né? Mãe, ó, tá vendo? Vai aprendendo. Muito boa. 3 palavrinhas, né? E diz assim, em Filipenses 4, eu vou ler na minha versão aqui, NVT. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez.
então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Amém? Até aqui. Para a gente ter, assim, um pouco o contexto ali da carta aos Filipenses, né? Filipos era uma cidade muito importante, uma província romana, inclusive. Ela era uma cidade muito importante para o contexto romano da sua época. Então ela era uma igreja estratégica e uma igreja que ela emergiu, inclusive, a partir da pregação do apóstolo Paulo. Se você for lá em Atos 16, você vai ver que Paulo estava em Filipos e pregando. E a gente vai ver que o contexto do apóstolo Paulo, ele vai falar nessa carta muito sobre alegria, sobre contentamento, né? E quando a gente olha para o contexto em que essa igreja surgiu, o apóstolo Paulo estava lá pregando o evangelho, ministrando, e diante de uma situação vinha uma mulher atrás dele falando: esses são homens de Deus. Estava lá Paulo e Silas ministrando, e essa mulher falando tanto, né? Estava bajulando tanto Paulo que ele começou a se incomodar. E aí Paulo expulsa o espírito que aquela mulher tinha, que estava dominando sobre ela e que ela previa o futuro. E essa mulher ela era escrava de senhores que obtinham lucro a partir daquilo que ela carregava, daquele espírito que ela carregava. Então, a pregação do evangelho começou a impactar na economia daquele lugar, porque esses homens que agora obtinham lucro na escravidão de uma mulher possuída por demônios, perderam aquilo que eles tinham. E então, o que acontece? Esses homens pegam Paulo e levam eles para ser o quê? Presos, porque eles estão pregando umas coisas que não pode e tal, e aí eles são presos, não só presos, eles são açoitados, foram chicoteados e são presos. E aí estão lá na prisão. O que eles fizeram? Eles estão lá, né? Reclamando, claro, né? Pô, Deus, vim aqui, preguei o evangelho, né? Estamos aqui fazendo a obra, Deus. E o que acontece com a gente? Somos presos aqui, chicoteados. Não foi isso que eles fizeram. Talvez se fosse nós, seria isso que nós iríamos fazer. Porque às vezes coisas muito menores acontecem conosco e nós estamos reclamando. Nossa, Deus, faço tudo certo. Você faz tudo certo mesmo? É sério isso? É sério? Você tem coragem de falar isso? Mas às vezes a gente não fala isso, mas a gente pensa. Então esses homens que estavam lá a serviço de Deus, eram mensageiros de Deus, ministros do evangelho, foram presos, chicoteados, simplesmente por pregar o evangelho. Eles não foram presos, chicoteados porque estavam cometendo algum crime, alguma injustiça. Não, porque eles estavam pregando o evangelho, libertando pessoas, curando enfermos. E mesmo diante da prisão,
Eles estavam cumprindo o propósito deles. O que eles fizeram na prisão? Adoravam e oraram ao Senhor. A Bíblia diz que cerca da meia-noite eles estão lá adorando ao Senhor e orando, e aí acontece um grande terremoto. Acontece um grande terremoto em que as portas da cadeia se abrem. E aí eles chegaram e falaram: eita, recebi a minha bênção, vamos embora, estamos livres. Também não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Sabe por quê? Porque como aqueles que são conduzidos por Deus e sabe que Deus está no controle de todas as coisas na vida deles, porque eles se entregaram a Deus, eles sabiam que estavam ali por um propósito. Eles estavam presos para libertar quem de fato estava preso. Porque aquele que foi impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo, ainda que estejam dentro de uma cadeia, ele é verdadeiramente livre. Porque ali tinha um irmão que era quem prendia eles, era responsável por cuidar deles. E de fato, era quem estava aprisionado, era quem tinha a alma aprisionada, era quem precisava ser liberto. E aí, eles, mesmo com as cadeias abertas, tudo aberto, eles não saíram, porque eles estavam lá para cumprir um propósito. Então, o carcereiro vai se matar, o apóstolo Paulo fala: opa, peraí, não se mate, nós estamos todos aqui. Ninguém saiu dali. Não, e aí deve ter acontecido alguma coisa, porque uma coisa é Paulo e Silas ter ficado lá, mas nenhum dos presos ter saído. Sabe, a gente precisa olhar para isso assim, um mover de Deus e uma direção de Deus tão grande, em que ninguém saiu. Talvez a presença de Deus estava tão boa naquela oração e naquele culto que eles estavam fazendo ao Senhor, porque para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, culto não termina. Culto é todo dia e toda hora. Não acaba aqui quando a gente termina a reunião. Aqui é uma reunião para nós juntos adorarmos ao Senhor. Mas o nosso culto nunca termina. Tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, façam para a glória de Deus. Então o nosso culto não termina nunca. Então eles estavam lá, continuando no culto. E talvez aqueles presos estavam sentindo tanta presença de Deus ali, que eles falaram: vamos ficar aqui. Mas aqui está tão bom, nunca fomos ministrados assim. Nunca sentimos tal presença. Dentro da cadeia, os caras não quiseram sair. E aí o carcereiro vai se matar e o apóstolo Paulo fala: opa, peraí, nós estamos todos aqui. Não precisa. Por quê? Porque ele sabia que se ele não se matasse, aconteceria coisa pior com ele. Porque ele era o responsável por aquela prisão. E aí aquele homem se rende diante dos ministros do Evangelho de Jesus Cristo. E fala: não é possível que vocês não saíram. O que eu preciso fazer para carregar aquilo que vocês carregam? O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser alcançado por aquilo que alcançou vocês? Então eles pregam o Evangelho para esse carcereiro. E eles vão para a casa do carcereiro. E o carcereiro, que talvez foi um daqueles que açoitou ele, agora era um irmão que estava limpando as feridas que ele tinha. Agora, sendo alcançado pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, ele estava limpando as feridas que talvez ele mesmo causou. E não só isso. A Bíblia diz que eles chegaram na casa do carcereiro. E o Evangelho foi pregado para todo mundo, para os filhos, talvez por servos que ele tinham. E a Bíblia diz que toda a sua casa foi salva. Nós, quando somos alcançados pelo Evangelho, nós temos a capacidade de impactar toda a nossa casa, toda a nossa família. Essa é uma promessa do Evangelho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é a partir daí que emerge essa igreja de Filipos. E quando você vê o apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se.
E como que pode, diante, às vezes, de tanta injustiça que nós vemos, às vezes diante da maldade, às vezes diante de situações que nós passamos, como podemos nos alegrar? Apenas se entendermos que a alegria tem algo a ver com dentro de nós. Tem algo a ver com o Espírito Santo gerar essa alegria, esse contentamento, esse prazer de estar satisfeito em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Só assim é possível. Sabe por quê? Porque a gente vai viver diversas situações nas nossas vidas e a gente vai falar: Deus, cadê você? E Deus vai falar: eu não saí daqui em nenhum momento. Você que não percebeu o quanto eu quero trabalhar dentro de você. Porque a circunstância são meios que Deus usa para nos moldar. E o Evangelho, quando ele nos alcança, se de fato fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele nos ensina a olhar para a nossa vida e ressignificar tudo. A não olhar mais como pobres coitados, que fomos injustiçados, que fomos maltratados. Sabe, se eu fosse olhar para isso, para a minha vida, eu ia me olhar como um pobre coitado. Eu olho e vejo, eu nasci numa família, eu lembro, com 2 anos, eu lembro da cena dos meus pais se separando, o dia que eles brigaram e se separaram. E aí depois a minha mãe casou de novo, e o meu padrasto era um cara muito rude, e por qualquer coisa eu apanhava de cinto e tudo mais. E a minha mãe se separou de novo, quando eu tinha 9 anos, e eu tinha minha irmã com 1 ano e meio, ia fazer 2 anos. E aí então eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha irmã também, sem o pai. Só que hoje eu olho para tudo isso, e o Evangelho me ensina que tudo isso, Deus estava ali. Deus estava trabalhando no meu coração, para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje, para que eu pudesse cuidar da minha família como eu cuido hoje, para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Tudo isso faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história. E se você não aprender a olhar com a sua vida e ressignificar tudo o que aconteceu, você ainda não entendeu o Evangelho. Sabe por quê? Porque o único santo, e nós cantamos aqui, que viveu nessa terra, foi açoitado, crucificado. E isso trouxe significado para a vida de cada um de nós. Se não fosse essa injustiça que ele sofreu, nós não seríamos declarados justos. Então, se talvez as injustiças que você sofreu, você não aprender a ressignificar isso para poder ministrar e levar isso para outras pessoas, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é para que nós pegamos as injustiças que nós sofremos, pegamos isso e nós não devolvemos com vingança, mas nós devolvemos com amor. Porque só o amor, somente o amor é capaz de transformar a vida das pessoas. Porque foi por causa do amor que a minha vida foi e tem sido transformada. Não foi por causa de vingança, não foi por causa de Deus devolver todos os méritos que eu merecia, porque se fosse assim eu estava totalmente condenado. Mas foi o amor de Jesus Cristo que me constrangeu. E só se nós pegarmos e entendermos isso, é que nós vamos poder declarar e dizer que mesmo diante das piores circunstâncias, nós estaremos alegres. Sabe, eu não sei o que cada um está vivendo aqui, mas Deus sabe. Porque quando a gente vive reclamando da vida, sabe o que nós estamos dizendo? Deus não olha para mim. Deus não sabe o que eu preciso.
Deus não ouve as minhas orações. No fim, quando nós estamos reclamando daquilo que estamos vivendo hoje, no presente, ou daquilo que você já viveu no passado, ou olhar para o seu futuro e não ver perspectiva, Deus não sabe o que eu preciso. E aí você está rasgando a Bíblia. Porque Jesus vai dizer que se Deus cuida dos lírios do campo, que logo se perdem, ou já não vale mais nada, ou secam, imagine dos seus filhos. Nós precisamos aprender a olhar para as circunstâncias das nossas vidas e ver e pedir. E se você não vê, fala: Deus, me ensine. O que o Senhor quer me ensinar diante dessa circunstância? O que o Senhor quer trabalhar dentro de mim? E permanecer naquilo que o Senhor tem. Um povo que foi liberto da escravidão do Egito morreu no deserto porque vivia reclamando. Se Deus mandava pão, só mandava pão. Aí se mandava carne demais. Aí era... Cara, só vivia reclamando. Se você vive reclamando, você ainda não entendeu o Evangelho. Você não entendeu. Você precisa pedir para o Espírito Santo te revelar o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele vem para pegar as nossas dores, para pegar as injustiças que nós sofremos, para pegar as injustiças que nós praticamos, as dores que nós causamos, e ressignificar. E pegar tudo isso e olhar e falar assim: opa, que tamanho amor que Deus teve por mim. Agora eu preciso derramar sobre a vida das outras pessoas. E quando o apóstolo Paulo vai continuando a carta, ele vai dizer: não vive ansiosos, sejam amáveis em tudo, e não se preocupe com nada. Mas espera aí, apóstolo Paulo, você está de brincadeira, né? Como que a gente não se preocupa com nada? E como que a gente vai ser amável em tudo? Pois é, principalmente nos nossos dias, parece que é impossível não se preocupar. Nós andamos ansiosos por aquilo que vai ser o nosso futuro. Será que vai ser assim? Será? E não conseguimos descansar em Deus, no Deus que provê todas as coisas. Nós estamos a todo tempo achando que quem nos sustenta somos nós mesmos. É as nossas capacidades, é a nossa dedicação, é o nosso empenho. E aí, se você não tem tanta capacidade, não tem tanta dedicação, não tem tanto empenho, você olha e vê: eu estou perdido. Mas se você tem, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E você vive cada vez mais ansioso. E parece que a paz que excede todo entendimento não está nos nossos corações. A gente não aprende a descansar no Senhor. E aí a nossa ansiedade, o que ela faz? Gera expectativa. E eu vou te dizer, todas as nossas expectativas serão frustradas. E aí a frustração gera mais ansiedade. Por quê? Porque eu não fiz direito, eu não pensei direito, e não sei o que lá. E aí gera mais ansiedade. E aí a ansiedade gera mais expectativa e mais frustração. E vira um círculo vicioso, que se retroalimenta. E que a gente não sai desse lugar. Onde Deus está do nosso lado, só olhando pra gente assim, falando: eu tô aqui. Quando que você vai confiar em mim? Quando que você vai aprender a descansar na minha paz, que excede todo o entendimento? Eu já venci tudo isso. Você não precisa se firmar nas suas capacidades, não precisa se firmar em todo o seu dom, em toda a sua dedicação. Isso não significa que nós não iremos nos dedicar, nos empenhar, mas nós vamos nos preocupar. Nós vamos nos ocupar com o que o Senhor tem para nós hoje. Porque quando a gente se preocupa, a gente está se ocupando com algo do futuro e deixa de olhar para aquilo que nós precisamos fazer hoje. Talvez de cuidar da nossa família, dos nossos filhos, do seu trabalho, de ouvir um amigo,
de ouvir o seu cônjuge. A preocupação nos tira do momento presente, que é só o que a gente tem. Pode ser que amanhã a gente nem tenha mais. Pode ser que nós nem estejamos aqui mais amanhã. Só o que a gente tem é o hoje. E a gente deixa que coisas do futuro venham invadir o hoje. Ou coisas do passado nos aprisiona no hoje. Nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que Deus deu a nós. Mas a gente só vai aprender a desfrutar disso se nós descansarmos no Senhor, saber que Ele que está cuidando de nós. A gente nunca teve tanto recurso no mundo. A verdade é essa, a gente nunca teve tanta capacidade tecnológica. A gente nunca teve todos os recursos que nós temos hoje disponíveis e acessíveis. E a gente nunca teve tanta ansiedade no mundo do que nós temos hoje. Por pesquisas e estatística, o Brasil é campeão de ansiedade. Os Estados Unidos é o campeão mundial em depressão. A grande economia do mundo. Mas por quê? Porque precisa estar gerando riqueza o tempo todo. E não consegue desligar, não consegue descansar. Não consegue estar satisfeito. Isso não significa que nós não precisamos buscar coisas melhores. Mas se você não estiver satisfeito com o que você tem hoje, você nunca estará satisfeito. Nunca. Se você não aprender a desfrutar do que você tem hoje, seja pouco ou seja muito, você nunca estará satisfeito. Por mais que você tenha, que se você ganhar na Mega Sena amanhã, você não estará satisfeito. Porque satisfação a gente só encontra em Deus. Plenitude só existe em Deus. E se talvez Deus não nos deu o dinheiro da Mega Sena hoje, é que talvez porque nós não precisamos disso para cumprir o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque tudo o que cada um de nós estamos aqui precisa para cumprir o propósito que Deus confiou a nós hoje, nós já temos. Não nos falta nada. Não nos falta nada para cumprir o propósito que Deus tem para nós hoje. Talvez nos falte para aquilo que a gente vai precisar cumprir daqui a um ano, daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas Deus vai prover. Deus vai prover. Porque a gente olha hoje e a rede social hoje é um catalisador disso. A gente olha muito para a vida dos outros. Mas às vezes não precisa da rede social, pode ser das pessoas próximas também. A gente está todo o tempo se comparando com a vida do outro, com o que o outro tem, com o que o outro não tem. E esquece de olhar para a beleza daquilo que nós temos. Daquilo que Deus derramou sobre nós. Daquilo que nós temos na nossa família, na nossa casa. Nos talentos, nas capacidades que Deus nos deu. E nós estamos olhando sempre para o outro, se comparando. Cara, você é único. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém que carrega as capacidades e as características que você tem. Enxergue beleza nisso. Enxergue que Deus te fez único. É aquela coisa, a gente já estudou sobre isso. São milhões de espermatozoides lá disputando para ver quem vai fecundar o óvulo. E foi você. Talvez você olhe para a sua história e fala: meu Deus, tudo aconteceu isso comigo, coitado de mim. Não se coloque nessa posição. Você não é coitado. Você é um filho amado de Deus. E se aconteceu algo com você, é porque Deus tem algo para fazer a partir daquilo que você viveu. Pegue isso e torne matéria-prima para o reino de Deus. Porque é o que é de fato. É uma matéria-prima para que outras pessoas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. E o amor seja derramado para outras pessoas. Nós precisamos olhar a vida satisfeito com o que a gente tem. Como eu já disse, se nós não aprendermos a sermos satisfeitos com o que temos hoje, nunca seremos satisfeitos.
Nunca. E é isso que o Evangelho traz para nós. Uma satisfação, uma paz que excede todo entendimento. E o apóstolo Paulo vai dizer, vocês estão ansiosos? Não fica ansioso. E aí ele tem um remédio para isso. E qual é o remédio para isso? Ore e confie, entregue ao Pai. Pede para Ele o que você precisa. O remédio para a nossa ansiedade é se derramar diante do Senhor. Porque Ele ouve as nossas orações. E talvez Ele não atenda tudo aquilo que a gente peça. Mas oração não é para que Deus atenda os nossos pedidos. Oração é para que possamos conhecer o coração do nosso Pai. É para conhecer e falar, Deus, por que eu estou vivendo isso? A oração é para que nós possamos criar cada vez mais intimidade com o nosso Pai. Não é para Ele atender os nossos pedidos. Não é para a gente mudar Deus. É para que o nosso coração seja transformado. E para que Ele consiga compartilhar aquilo que está angustiando o coração dEle. E então, nós viveremos a paz que excede todo o entendimento. Nós conhecemos a história onde uma mulher, ela queria tanto ter um filho. Ela queria tanto ter um filho e ela não conseguia. Raquel estava lá, queria tanto ter um filho, tanto ter um filho. E aí, ela não conseguia. Até que ela olha para a casa de Deus e ela não vê um profeta. E aí Samuel, ela fala, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para você. Eu troquei os nomes aqui, mas é isso. Vocês conhecem a história de Samuel, né? Enfim. Então ela está lá pedindo o filho para Deus. E Deus não dá. E aí quando ela entende que quem precisa de um filho naquele lugar é Deus. E aí ela pega e fala, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para você. Eu vou consagrar ele ao Senhor. Talvez tudo que você precisa, Deus quer te dar. Mas só precisa entender que Ele quer que você entregue nas mãos dEle. Para que então Ele te dê. E aí você entrega nas mãos dEle. E aí Ele te dá mais. E aí você entrega nas mãos dEle e Ele pode te dar mais. Por quê? Porque você entendeu o segredo de viver satisfeito. É de que tudo que eu preciso, Deus já me deu. E aí Ele pode confiar mais. E aí você continua satisfeito. Porque quanto mais você tem, isso também não gera orgulho no seu coração. Porque quem está satisfeito, sabe que foi satisfeito por causa daquilo que Deus fez. Não por causa das suas capacidades. Porque senão a gente começa também a entrar num outro lugar. Num olhar de orgulho e achar que nós somos bons. Agora eu sou mestre. Né? Sou muito bom. Não. Não é isso que Deus tem. Deus me deu tudo o que eu preciso. Deus me deu inclusive capacidades mentais, intelectuais, para me desenvolver. Talvez mais capacidades em você do que em mim. E está tudo bem. Porque eu tenho tudo o que eu preciso para cumprir o meu propósito. E você também tem. Então a gente também, às vezes, entra num lugar de orgulho. E estar satisfeito é saber de que tudo que nós temos é por causa da graça de Deus. As capacidades que nós temos e todo o empenho, a dedicação que você tem, a diligência que você tem, é por causa da graça de Deus. E isso não nos permite também ser orgulhosos, porque é a mesma raiz que vai gerar ansiedade em nós, achando que nós dependendo de nós mesmos, é que vai a mesma raiz que vai gerar orgulho. Porque se você faz alguma coisa com tanta dedicação e dá tudo certo, significa que você é muito bom, né? E cadê a graça de Deus nisso? Então quando dá tudo certo, é por causa da graça de Deus. É por causa da presença de Deus. A gente estava conversando um pouco ontem sobre os acampamentos do Jump e tudo mais. E o último acampamento foi muito forte para nós. Foi muito forte mesmo, muito forte.
Mas aquilo não foi fruto da dedicação do Renato e da Tati, da Gamer, do Thiago, do Vini e da Jaque. Foi fruto da graça de Deus, que veio com o mover do Espírito Santo e nos impactou de tal forma, impactou os adolescentes, impactou nós, e nós saímos dali renovados. E se nós olharmos inclusive para a vida de cada um dos adolescentes que estavam lá, o quanto isso foi impactante na vida deles a partir de então. Mas isso não é fruto da nossa dedicação, isso é fruto da graça de Deus. Isso não é para gerar orgulho no nosso coração, mas é para gerar deleite em nós. Sabe, da gente aprender a nos deleitar no Senhor, a descansar, a desfrutar. A gente não consegue mais desfrutar das coisas, a gente está vivendo um tempo cada vez mais acelerado, não conseguimos desfrutar do hoje. E é para isso que Deus está nos convidando, para que nós possamos aprender a desfrutar do hoje. Porque aí o apóstolo Paulo vai dizer: se concentrem naquilo que é importante, em tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, aonde temos concentrado as nossas energias, aonde temos concentrado os nossos pensamentos. Sabe por quê? A gente não controla os pensamentos que vêm à nossa mente, mas a gente controla aonde nós nos concentramos. Porque o pensamento pode vir e você rejeitar aquele pensamento e se concentrar em algo que o Senhor tem para nós. Porque em todo tempo existe uma guerra dentro de nós, aonde a carne e o espírito está guerreando, aonde Satanás está nos tentando, e o Espírito Santo está ali também, e Deus e Jesus Cristo intercedendo por nós. Então, o que importa é aonde nós temos nos concentrado, onde nós temos dedicado a nossa vida, em que nós temos empenhado, ocupado a nossa mente e deixado o Espírito Santo ministrar em nós. Talvez toda essa ansiedade, tudo que está acontecendo na nossa vida, essa falta de alegria, de contentamento, é porque nós estamos nos concentrando nas coisas erradas. O nosso foco está na coisa errada. A gente está sempre olhando para aquilo que a gente não tem, e não para aquilo que a gente já tem. É sempre aquilo que nos falta, e não aquilo que Deus já nos deu. E aí o apóstolo Paulo vai continuar, e ele vai dizer: eu aprendi o segredo a estar satisfeito. Ele vai elogiar os filipenses e falar: vocês fizeram muito bem em conseguir contribuir conosco. Ele vai dizer mais para frente que eles já tinham contribuído muito quando ele estava lá. Mas ele vai dizer: não porque eu preciso de alguma coisa. Não, porque eu aprendi o segredo de viver contente. Então isso é algo que se aprende. Nenhum de nós nasceu sabendo. Na verdade, sabe o que nós nascemos sabendo? Ou que nós não nascemos sabendo, mas o que nós aprendemos com os nossos pais, e por vezes é o que nós ensinamos aos nossos filhos. Você merece, você recebe aquilo que você merece. É isso que nós aprendemos, e muitas vezes é o que nós ensinamos. Mas não é isso o que o Evangelho tem para nós. Nós recebemos muito mais, infinitamente mais do que nós merecemos. Porque o que nós merecíamos era a condenação eterna. E nós recebemos a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala: eu era um grande homem, fariseu, dedicado, empenhado, jejuava 2 vezes por dia, fui criado na escola de Gamaliel. Mas tudo isso foi considerado a nada por causa do Evangelho. Porque eu recebi de fato a preciosidade, a pérola preciosa, que Jesus vai dizer que um homem, quando ele encontra o reino de Deus, ele tem isso como de maior valor na sua vida. Não há nada na sua vida que tenha maior valor do que a semente do reino de Deus que foi lançado sobre ele. Então ele vende tudo por causa de uma coisa,
que tem a ver com o reino de Deus. Então, por mais que tenhamos ou não coisas, o que tem maior valor para nós é o reino de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. E só quando entendermos isso de fato, é que vamos aprender, assim como o apóstolo Paulo, a ser satisfeito. Porque, por vezes, nos ensinam, inclusive na religião, que o que Jesus vem é para nos dar riquezas, bens e uma vida próspera. Você quer isso? Vai trabalhar. Estudar e trabalhar. Porque o que Jesus tem para nós é uma paz que excede todo entendimento. É estar satisfeito nele. É se contentar com o que tem e ser alegre com o que tem. Porque aprendendo a ser alegre, Deus vai poder dar muito mais para nós. Ou não também. Porque talvez não tenha a ver com a nossa vocação, com o propósito que nós temos. Talvez o muito mais vai nos tirar do propósito de Deus. Porque por vezes a abundância tem maior capacidade de nos tirar da vontade de Deus do que a escassez. E o que o Evangelho tem para nós é aprender a viver em todas essas circunstâncias. Então é algo que nós estamos aqui para aprender, para nos desenvolver, para ensinar uns aos outros. Não é algo que, ao receber o Espírito Santo, você nasceu sabendo. Não. Porque se o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu, é porque é algo que se aprende. Então nós estamos aqui hoje para aprender a estar satisfeito no Senhor. Para aprender a olhar a nossa vida com gratidão, com contentamento. A gente está num tempo, né, até de muito evangelho coach, inclusive, né, que você tem que buscar sempre a ser melhor, ser melhor, ser melhor. E aí você nunca está satisfeito com quem você é. Você nunca consegue olhar para si mesmo e enxergar as virtudes que Deus tem colocado em você, ou o tanto de virtude que Deus desenvolveu em você, o tanto de talento que Deus já te deu. Nós precisamos aprender a olhar a vida, não a partir daquilo que a gente não tem, mas a partir do que Deus já nos deu, porque aí Ele vai poder dar mais. É exatamente o que o Marcelo ministrou na oferta aqui hoje. Aquele que recebeu menos falou: ai, eu sou um pobre coitado, recebi um só, o que eu vou fazer com um talento? Preguiçoso. É isso que Jesus diz, que aquele servo era preguiçoso e negligente. Ou seja, é tempo de abandonar a preguiça e saber que o que Deus nos deu é muito mais do que nós precisamos e do que nós merecíamos. É pegar isso do que Deus nos deu hoje. O que nós temos hoje é o que precisamos para servir o Senhor, para cumprir o propósito e a vocação que Ele confiou a nós hoje. O Senhor vai prover tudo o que nós precisamos. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Descansar nele e não sermos preguiçosos. Vamos precisar trabalhar, vamos precisar nos dedicar, vamos precisar ler a Bíblia, vamos precisar orar, vamos precisar estudar, vamos fazer tudo isso, mas debaixo da graça de Deus, debaixo do entendimento de que o que nós mais precisamos nós já temos, não nos falta nada. Não nos falta nada. Se você ler a carta do apóstolo Pedro, você vai ver que ele diz que nós já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Então não nos falta nada. Seja grato ao que você tem. Enxergue a beleza daquilo que Deus está trabalhando em você. Talvez você olhe e fale: eu precisava de mais. Mas Deus está dizendo que você não precisava. Porque o que você precisa é ser trabalhado no seu interior. O que você precisa é ter seu coração trabalhado para que então Deus possa te dar mais. Para que então Deus possa te transportar para uma outra situação. Nós ouvimos aqui recentemente vários testemunhos
E os testemunhos que nós ouvimos, praticamente todos eles tinham a ver com perseverança. Tinha a ver com aprender a desfrutar do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Aprender a olhar a beleza da nossa vida hoje. Às vezes a gente fica ansioso, talvez por causa da vida que nossos filhos têm com Deus ou que não têm. Às vezes dos nossos pais, dos nossos irmãos, ou nós mesmos. Uma coisa eu aprendi, que os meus filhos não são meus filhos. Eles são filhos de Deus enviados para minha casa. Então não sou eu que vou me preocupar com a salvação deles. Porque mais preocupado com eles, ou ocupado com o futuro deles e com a vida deles é o Senhor. Então, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Aprender a olhar para a nossa vida hoje. E enxergar tudo que o Senhor já fez em nós. Quantas pessoas estão aí se perdendo? Há 13 anos atrás, quando Vinícius nasceu, eu estava totalmente perdido. Totalmente perdido, família destruída. Nós estávamos divorciados, inclusive, com Vinícius para nascer. E hoje eu estou aqui ministrando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. Isso por causa da graça de Deus. Se fosse pelos meus méritos, eu estava lascado. Mas quando eu olho a graça de Deus e tudo que Ele tem feito em mim, através de mim, eu prossigo e continuo, porque é como um rio. Quanto mais as águas correm, mais jorra da fonte. E é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais o fluxo do rio vai aumentando, mais a fonte vai derramando. Quanto mais isso vai passando por nós e alcançando mais pessoas, quanto mais a gente compartilha, o reino de Deus é um lugar onde quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. É contraintuitivo isso. Mas esse é o reino de Deus. Quanto mais a gente entende que mais nós temos, mais Deus pode nos dar. Porque nós já entendemos que temos tudo o que precisamos. Então, quanto mais satisfeito nós estivermos, mais Deus pode dar mais para nós. Porque isso não vai corromper o nosso coração. Porque talvez se Deus desse mais para um coração descontente, ele iria se corromper achando que ele é bom. E vou te dizer mais. A raiz de todo pecado é o descontentamento. É a insatisfação. Ou não foi assim com Eva? Não foi assim com Adão e Eva? Deus deu tudo para eles. Tudo. Ó, come tudo. Você pode desfrutar de tudo. Só não faz uma coisa. Ah, Deus, aí você está de brincadeira, né? Não pode fazer essa coisa. Não pode comer de um fruto. E aí a serpente vai falar para elas: não. Vocês vão se tornar igual a Deus. O que Deus não quer que vocês sejam como Ele. E o que Deus mais queria é que eles fossem como Ele. Só que pela maneira de Deus. E não a deles. Porque Satanás foi expulso do céu, Lúcifer foi expulso do céu por causa do descontentamento. Porque ele era tão bom, fazia tudo tão bem, que ele queria ser como Deus. E aí entrou comércio no coração dele. E esse continua sendo a maneira dele agir em nós hoje. Foi assim com Davi, que tinha lá várias mulheres já. Naquele tempo os reis já tinham várias mulheres. Aí ele olha para uma mulher, de um servo fiel dele. E é essa mulher que Davi quer. Então, o descontentamento é a raiz de todo pecado. E o contentamento é o caminho para a santidade, inclusive. Porque nós aprendemos a descansar em Deus, a desfrutar em Deus, a saber que existe um tempo para todas as coisas. Existe um modo e um tempo para todas as coisas. Em saber que o nosso Pai sabe o que precisamos. E por isso nós estamos satisfeitos nele. Porque dele
provém todas as coisas, porque dele, por ele, todas as coisas foram feitas. Então, o caminho de aprender a viver satisfeito é estar contente naquilo que nós temos hoje. É estar satisfeito com o que temos hoje. Olhar para a nossa vida hoje, como está hoje, e enxergar a graça de Deus nela. E desfrutar. Porque quando Deus faz toda a criação, Ele para no 7º dia e viu que tudo era muito bom. E Deus desfrutou, Deus contemplou, Deus descansou. Será que Deus estava cansado? Óbvio que não. Mas Ele descansou, Ele contemplou, Ele olhou e viu toda a beleza daquilo que Ele tinha feito. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e enxergar a beleza nelas. Porque se nós procurarmos, nós vamos ver pessoas com vidas muito piores, muito mais difíceis do que nós. Mas também vamos olhar e ver pessoas com vidas melhores do que nós. Mas nós precisamos enxergar que Deus tem um propósito para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por pior que seja, Deus quer trabalhar em nós, em nosso coração. E as circunstâncias são o meio que Deus usa para trabalhar no nosso coração, para mover os corações dos irmãos, para nos mover em compaixão, em generosidade. A necessidade, ela só existe por causa da generosidade. Eu já falei aqui, a fome já existia antes do pecado. Para quê? Para promover o encontro, para as pessoas se reunirem à mesa e comer. A necessidade já existia antes do pecado. Mas porque Deus já tinha provido os recursos que iriam suprir. Deus já tinha feito todas as coisas antes. Já estava tudo pronto. E continua tudo pronto. É só nós aprendermos a olhar e enxergar que já está tudo pronto. Não olhar mais a partir da falta, mas a partir de tudo que temos. Amém? Isso é o que eu tinha para entregar para nós hoje. Que a gente possa entrar nesse lugar. Não é um lugar fácil. Porque todos os dias Satanás vai vir nos tentar com a mesma tentação. Ele muda as estratégias, mas a tentação é sempre a mesma. É sempre o olhar por aquilo que você não tem, por aquilo que você não pode fazer. É sempre assim, pode puxar aí. É sempre assim. Por aquilo que não é permitido, por aquilo que Deus não deixa. Joga a culpa em Deus ainda. É sempre assim, as nossas tentações são essas. E todos os dias nós precisamos aprender a dar a resposta, a nos concentrar. O apóstolo vai dizer, aprende a se concentrar nas coisas certas, a ocupar a nossa mente com as coisas certas, a estar satisfeito nele, a encontrar esse lugar de plenitude. Porque esse é o segredo de viver satisfeito em toda e qualquer situação. Então, se você quer caminhar por esse caminho do que Deus tem para nós, se coloque de pé, vamos orar. Pega tudo aquilo que você ouviu e aquilo que Deus falou com você nessa manhã e entregue para Ele. Porque o caminho é esse. É a oração sua direta com Deus, não é a minha oração por você, mas é a sua oração. Você como filho de Deus, falando com o seu Pai, derramando sobre Ele as suas ansiedades, aquilo que você precisa. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você possa confiar o seu coração a Ele, para que nós possamos viver totalmente dependentes dEle. Talvez o que nós ouvimos muitas vezes, pessoas falando, é sobre independência. E o que Deus nos chama é para uma dependência total a Ele. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Deus,
E nós queremos aprender, Pai, a olhar para a nossa vida e estar satisfeito, Deus. Traga à nossa memória a riqueza toda que temos, Deus. Nos ajude a enxergar tudo aquilo que o Senhor já nos deu, todos os presentes que o Senhor já nos deu, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem nos transformado e nos amadurecido nas situações difíceis. Nos ajude, Senhor, a enxergar toda a beleza da vida que nós vivemos. Nós estamos aqui nessa manhã, Deus, para que as vendas dos nossos olhos caiam, para que as escamas dos nossos olhos caiam, para que os tampões dos nossos ouvidos sejam removidos, Pai. Pedimos pelo Teu Espírito Santo, que haja dentro de nós, haja em nosso meio, para que nós possamos ver assim como o Senhor vê, e não como o homem vê. Para que possamos enxergar não a partir das nossas necessidades, das nossas carências, mas a partir daquilo que o Senhor já nos deu. Ah, Deus, nos batiza, Pai, nos batiza com o batismo de contentamento, Deus. Nos batiza com o batismo de alegria, de satisfação em Ti, Deus. Nós queremos viver alegre em todo o tempo, assim como o apóstolo Paulo nos instrui a viver, por meio da Tua palavra, Deus. Nós queremos viver satisfeitos em Ti, Jesus. Nos ensina esse caminho, Jesus, e nos ensine a todos os dias guerrear contra Satanás, que vem com as mentiras dele na nossa mente, que vem com as sementes do maligno na nossa mente. Nos ensine a discernir e a rejeitar isso no momento em que acontecer, Senhor. Nos ensine a nos concentrar de fato naquilo que é importante e naquilo que vai gerar em nós satisfação e contentamento. Nos ensine, Senhor, a desfrutar, a descansar em Ti, Jesus. Nós queremos caminhar, Pai, satisfeitos em Ti, Deus. Sabemos que o Senhor supre todas as nossas necessidades, Deus. O Senhor dá a nós tudo o que precisamos, Jesus. Ah, Senhor, nos ensine, Deus, a viver satisfeito em Ti, Jesus. É tudo o que nós pedimos, Deus. Nós estamos aqui nessa manhã e nós não queremos Te pedir coisas. Nós não queremos, Pai, pedir que o Senhor mude todas as circunstâncias, mas queremos que o Senhor mude a nós, transforme o nosso coração, renove o nosso entendimento, Deus. Ah, Jesus, para que possamos dizer, assim como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: aprendi o segredo de viver satisfeito. Agora poder compartilhar com as pessoas e falar assim: imitem a mim, porque eu aprendi a imitar a Cristo. Que possamos encontrar coerência nas nossas vidas, Deus. Coerência com aquilo que pregamos, com aquilo que dizemos que cremos, Deus. E se essa é a Tua palavra, nós tomamos posse da Tua palavra, Deus, para nós. Que o Teu Espírito nos ajude a meditar nela dia e noite. Que o Teu Espírito nos ajude a ouvir a Sua voz. Que o Teu Espírito nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar. Ah, Jesus, nos molde. Que o que for necessário, Deus, vivermos, para que nós possamos nos tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós queremos viver, Deus. Pois assim como os nossos irmãos que estavam presos, adorando e louvando ao Senhor, nós queremos, diante da dificuldade, poder adorar e louvar ao Senhor. Mas também diante da fartura, da abundância, poder adorar, louvar ao Senhor e compartilhar o que o Senhor nos deu, Deus.
possamos entender o propósito de tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Deus, de tudo que o Senhor já nos deu, Senhor. Nos ajude, Pai, que possamos nos concentrar, Pai, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, é nisso que queremos nos concentrar, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que todos os dias o Teu Espírito Santo nos lembre disso. Todos os dias, nós precisamos do Senhor todos os dias. Nos ensine a sermos dependentes de Ti, Deus, todos os dias, mas não caminhar independentes, não caminhar das nossas próprias maneiras, das nossas próprias formas, mas nos caminhar, Pai, diante de Ti totalmente dependente do Senhor, Deus. Deus, obrigado, Deus, obrigado por essa manhã, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor repartiu conosco hoje, Pai, por toda essa nossa reunião, Pai, que possamos ir para nossas casas, Deus, e continuar o nosso culto ao Senhor, Deus, que possamos viver as nossas vidas e continuar o nosso culto ao Senhor, Pai, entendendo que o nosso culto não acaba nunca, o nosso culto permanecerá inclusive na eternidade, Deus, porque nós somos seres eternos e vamos adorar ao Senhor eternamente, Deus. É para isso que nós vivemos e existimos, para adorar o Senhor eternamente, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que o Senhor confiou a nós, Deus. Nós queremos adorar o Senhor em todo o tempo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Que nós possamos pegar isso